Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre participando conosco através do Facebook, mandando suas opiniões, sugestões, críticas, sempre muito bem-vindo. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, nosso comentarista de sempre. Rubens, o programa hoje promete. Além do que, eu vou adiantar já para vocês que estão aí do outro lado, não é? Que o posicionamento aqui poderia até estar invertido, pela experiência que tem, né? Pela vivência, pela qualidade. Nós temos aqui um imenso prazer de receber hoje, aceitou o nosso convite, Rosana Vale, jornalista. Ela só tem 25 anos de jornalismo na TV Tribuna. Ela tem 18 anos no comando do programa Rota do Sol, sucesso incontestável, programa cheio de entretenimento, de curiosidades. Muito obrigado por ter vindo. Viajou muito, hein? É verdade. Eu que agradeço a oportunidade da gente debater as coisas da nossa região, da nossa cidade, que é importante também. E é um prazer estar aqui com vocês, pessoas tão cultas e que acrescentam tanto também à nossa cidade. Então, sabe, gente, quando nós trazemos aqui para o programa jornalistas, pessoas que não tratam só de condomínio, o objetivo maior é levar para você que está nos assistindo, você munícipe, nosso programa é regional, é para entender o que se passa na nossa região. E nada como trazer uma jornalista que vivenciou, que vivencia, que trabalha nisso, que está perto do munícipe, perto da população da região, a variedade, e é isso que eu queria que você começasse comentando, Rubens, do programa, que acaba por qualificar, dando um excesso, se eu posso dizer assim, de conteúdo e de conhecimento para poder ter uma outra visão do que é a nossa cidade e do que é a região, né? Você sabe, Carla, que desde muito tempo a gente sabe que a vida em condomínio, ela nada mais é do que um microcosmo, uma pequena célula de tudo aquilo que a gente vive na sociedade. Então, dentro do condomínio acontecem todas as coisas que acontecem no município em geral. Então, mais do que nós trazermos aqui especialistas, pessoas ligadas à área condominial especificamente, um prestador de serviço, alguém que tem uma opinião diferenciada para que nós possamos repassar, é importante sim trazermos pessoas que acrescentem outras circunstâncias que são boas para nós. Porque, veja, a Rosana está aqui, se disponibilizou a vir, muito nos honra, e ela tem uma experiência de vida que pode trocar com a gente aqui de maneira única, né? Então isso é importante. São 25 anos de jornalismo, né? Muito tempo, é um tempo que reúne muita experiência e numa TV conceituada que a gente sabe que tem uma programação com muito conteúdo. O que isso traz para você em termos de visão, em termos regional e no nosso município? Você consegue estar bem perto dos problemas e das vontades dos munícipes, né? Exatamente. Eu tinha 22 anos, eu acompanhei praticamente uma parte da história da minha cidade, da minha região, os problemas. Estive, acho que hoje, se alguém falasse num lugar em que eu não estive, tanto em Santos como nas cidades, desde o Vale do Ribeira até o litoral norte, é difícil ter um lugar que eu não tenha ido, difícil uma comunidade que eu não tenha visitado, uma história de personagens até anônimos que eu não tenha encontrado. São 25 anos e é muito bom isso. É interessante, eu acompanho. Tudo que é de televisão eu adoro, eu acompanho. Somente as comidas que você experimentou. 25 anos comendo muito bem. Foi muito bom, além do restante. Mas a nossa sorte é que a TV ainda não tem o cheirinho, né? Senão matava o telespectador. Mas com essa experiência, né, com isso que você realmente adquire, o que você vê, principalmente em Santos? Eu quero me deter um pouquinho em Santos, né? O que você vê na nossa cidade que ainda há um ponto de extrema carência, que você quando passeia, quando você nota, entrevista, chega perto dos anônimos,
você vê que é algo de senso comum, que é uma necessidade do município? Eu acho assim, das cidades todas da nossa região, Santos é a cidade que está mais desenvolvida. Santos é a cidade onde moram as pessoas que têm mais condição e até são mais politizadas. Eu tenho conhecimento de toda a região, mas eu ainda acho, assim, em comparação com os lugares que eu visitei fora do Brasil e com as cidades também, eu ainda acho que Santos ainda precisa resgatar ou trazer assim o orgulho desde as crianças. A história regional, por exemplo, a história da nossa cidade ainda é pouco conhecida pelas crianças, por mais que os professores desenvolvam um trabalho belíssimo, eu acho que ainda falta um pouco isso, criar esse orgulho, esse pertencimento. Às vezes a gente vê ainda os monumentos pichados da cidade, as praças muitas vezes abandonadas, a prefeitura com certa dificuldade, por exemplo, de conter a população de rua. A gente viu uma ação que teve aí durante o final de semana. Então eu acho que Santos está muito adiantada perto de outras cidades da nossa região que são bem mais carentes. Aqui a população, eu sinto que Santos é a cidade de vanguarda, né? Há muito tempo, né? A cidade libertária que fala, a cidade da liberdade, da caridade, eu concordo com isso. Mas eu acredito que a gente pode avançar muito ainda. Rubens, a gente ouvindo falar, né, e fala com um amor tremendo pela cidade e tudo aquilo que é feito com amor mesmo, né, o amor verdadeiro, ele frutifica. Você não tem, e aí agora começa a entender por conta do resultado do programa. Por que tem o sucesso que tem? Porque faz com esse afinco, não é? Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, quando essa questão da metropolização, que é uma questão que a gente tem caminhado há algum tempo e não tem obtido sucesso. Aonde a gente está patinando? Será que essa vaidade política impede? Será que a ideia de não ter uma comunidade, né, com um senso comum para poder ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali? A gente sabe que política é algo que caminha com algumas dificuldades, né? Nós tivemos aí recentemente pseudo-candidatura a presidente da República, de um ministro do STF, e depois a negativa. Hoje isso quer dizer, criam cenários diferentes e uma incerteza, num cenário político nacional, que nós estamos aí às portas de decidir, né, de uma grande incerteza. E eu queria comentar isso, e depois queria também ouvir da Rosana, que é interessante, porque a gente vive num país democrático que eu posso votar. Quem tirou isso de mim? Lutamos e temos esse direito. E aí nos deparamos com dificuldade para exercer esse direito. Votar em quem? Como? Por quê? A questão da metropolização, ela vem já desde a década de 90, mais ou menos, e eu acredito que sempre teve um grande problema, que é a falta de capacidade, de humildade entre os políticos. Eu tinha muita fé de que nessa atual gestão do Condesb ia mudar. Por quê? Bom, dos 9 prefeitos da nossa região metropolitana, 7 são do mesmo partido. Desculpa te interromper, mas você acha que... O presidente, inclusive, do mesmo partido. Um líder mais forte para indicar o caminho? Eu acho que falta isso, mas falta características mesmo de liderança. Porque, assim, quando você tem imposição de vontade, não é liderança. Perfeito. É chefia. Eu acho que a gente deveria ter menos assim, posições radicais e pensar mais no coletivo, porque o que eu sinto é que às vezes assim, se você não é do meu partido ou se você não é não está comigo, você é contra mim. E a gente pode debater ideias e gostar muito das pessoas, mesmo que elas tenham ideias contrárias às nossas. Perfeitamente. Isso é o princípio, eu acho, para chegar num acordo. Eu, como jornalista, durante 25 anos, eu mostrei os dois lados, às vezes os 3, 4 lados da mesma história. E qual era o princípio nosso? Tentar chegar a uma definição. Então a gente resolve como jornalista um problema por dia, vamos supor assim, resolve, ou seja, cria uma matéria, ouve os dois lados da história e mostra para a população. E eu acho que esse deve ser o conceito básico também das pessoas que estão gestoras, né, dos gestores das cidades. Como nós vamos chegar nesse acordo? Não pode ser 100% o que eu acho, às vezes a outra ideia. Então vamos chegar num acordo, nem a minha nem a sua, mas um ponto em comum onde a gente concorda. Eu acho que talvez falte isso. As pessoas se despirem dos partidos, deixarem de lado as posições diferentes e pensarem como a gente pode ajudar a população.
como a gente pode... Para mim, parece simples, assim. Você tem que estar à frente de uma prefeitura, você tem que estar no legislativo pensando no coletivo, né? Onde você vai impactar positivamente mais pessoas, como você vai representar a opinião de uma maioria. E é né? interessante porque quando nós nos deparamos com a ideia do legislar, do legislativo, ela tem essa conotação mesmo, é de dar aprimoramento a regramentos, a normas que vão suprir as necessidades do coletivo, do coletivo, não de interesses não é de interesses individuais, pessoais, né? exato. E a questão da política também que nós temos vivenciado, ela é justamente esse questionamento que a população faz em relação à representação dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Então, não adianta a gente, às vezes, eu vou votar no candidato tradicional ou na inovação, mas eu preciso saber qual é o comprometimento que ele tem e se ele vai até o fim com o comprometimento. Ou seja, nessa questão nossa regional, teria que se fazer uma política de Estado e não de governo. Agora a presidência do Condesb está com fulano. Vai ser do jeito dele e não tem outro jeito. Não é assim. Não é que normalmente... Tem que ser uma coisa geral, consensual. Nós que levamos informação, né, a gente passa a informação como ela é. Aqui o nosso programa não tem fake news. Aqui é uma verdade. E dentre estas verdades, né, são aquilo que normalmente se faz com as duplicatas que se prometem pagar posteriormente aquilo que se conquista. Trocando em miúdos para você que está nos assistindo aí para ouvir sem papas na língua, é o seguinte, ele entra como presidente, fica colocando os seus pares para poder se manter lá ou obter mais êxito o quanto for necessário para conquistar espaço, não é? Fazer daquele momento que deveria ser o coletivo, algo individual para se lançar em uma proposta política maior. As pessoas, muitas, né, não vou generalizar, mas elas começaram a ver a política como uma forma de servir-se da política e não de servir, né, a população. Isso é ruim. Você não está lá para você falar o que você pensa, você está lá para representar a opinião ou a vontade, os interesses de quem te elegeu, da sua região que você representa, ou da sua cidade. Você não está lá para facilitar as coisas para um grupo pequeno, você está lá para melhorar a vida da cidade. Eu, como jornalista, cada profissão tem o seu juramento. Como jornalista, eu acabei descobrindo que o jornalismo é muito político também, vive muito a política, porque a gente faz um juramento, melhorar a qualidade de vida da população. Durante o exercício da nossa profissão, qual é o objetivo da gente mostrar uma matéria boa, uma matéria ruim, uma matéria de tragédia? Qual é o objetivo? Melhorar a vida da sociedade. Contribuir para que a sociedade tenha uma vida, as coisas melhorem para todas as pessoas. Eu vou fazer um breakzinho, o programa passou o primeiro bloco rápido. Quando fica fácil para bater o nosso papo aqui, passa rápido mesmo. Na volta, nós vamos falar de 2 livros que é interessante, que trouxe bastante conteúdo e vai enriquecer a nossa conversa aqui. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TVCom. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TVCom, canal 11 da NET. Rosana Vale, jornalista, está conosco, abrilhantando o nosso programa. E eu não vou me estender demais, quero tocar em alguns projetos futuros que a Rosana tem, que é interessantíssimo, que nós estávamos conversando aqui no intervalo. Mas fala um pouquinho dos 2 livros que você lançou, que foram, assim, um sucesso indiscutível, mas o que enriqueceu, o que trouxe conteúdo, né? Como é que nasceu esses 2 projetos? Então, o primeiro livro foi publicado em 2012, foi uma comemoração aos 20 anos da TV Tribuna, e são os 50 melhores roteiros do programa Rota do Sol, tanto roteiros internacionais como roteiros regionais, das cidades, enalteceu as cidades, as qualidades, os pontos turísticos. E aí, depois de 6 anos, eu resolvi me aventurar nesse novo livro, né, seria o segundo livro, e o momento era difícil porque as empresas todas estão enxugando, né, o orçamento e tal, então eu consegui os patrocinadores para esse segundo livro, graças a Deus, e priorizei a nossa região. Então são roteiros, basicamente tem uma parte do livro que mostra as viagens internacionais que eu fiz, mas basicamente a cultura nossa, o artesanato, a forma de viver das comunidades, que muitas vezes a população que mora na própria região não sabe. Os personagens anônimos, que são tão importantes também, a senhora que mora no Morro do Monte Serra, que é a moradora mais antiga do morro, que tem as histórias para contar da vida lá, como é. Nossa, muitos personagens se viram representados no livro. E eu acho que assim, as pessoas ficaram na fila. Isso é incrível quando a gente pensa assim, o pessoal ficou 5 ou às vezes 6 horas na fila por uma dedicatória minha, e a impressão assim de que elas são muito amigas, já me conhecem há muito tempo, porque é um envolvimento. Essa né, magia, né? Essa magia da televisão, não é? De levar essa e se sentir próximo mesmo. Exatamente. Mas na verdade e eu também me sinto. Quando eu encontrava as pessoas, dava um abraço e tudo, parecia que eu já conhecia mesmo essas pessoas, porque ao longo de 25 de jornalista e 18 anos do Rota do Sol, a gente cria essa amizade. Eu vou na padaria, conheço as pessoas, eu vou no supermercado, eu vivo o cotidiano da cidade. Aqui em Santos foi onde teve a maior fila de pessoas lá na livraria. Deixa eu provocar o Rubens aqui, que eu adoro provocar o Rubens. Meu negócio é provocar ele. Rubens, você acha que quando uma pessoa se lança nesses desafios, primeiro deixa o medo de lado, né? É uma coisa que não cabe. Quem arroja, vai embora com a coragem. O medo ajuda. Então, o medo tem 2 fatores para você que está nos assistindo. Só é ruim quando ele te paralisa, mas quando ele te impulsiona é bom. Se é um medo que te põe para frente, ótimo. O medo que te paralisa, larga, né? Com certeza. Agora, com toda experiência, conteúdo e vivência, né? Porque nós sabemos que ela viajou vários países. E dentre esses países, viajando sempre a trabalho, acompanhando prefeitos, autoridades, lidando com o porto, com novas formas. Com lideranças. Com lideranças, tal. E a gente sabe que você está afiliado a um partido, PSB. PSB. Não se perde oportunidades, Rubens. Quando a gente fala em renovação na política,
A gente fala em trazer gente que viveu a experiência e quer passar a experiência. Não alguém que não tem experiência, quer fazer da experiência dentro da política. Há uma diferença. Eu queria que você comentasse isso. Olha, uma das coisas, essa decisão que a Rosana tomou pelo âmbito político, né, de se filiar, de procurar um partido que correspondesse às expectativas dela, fala muito sobre o que ela é já, né, como jornalista, uma pessoa com experiência. Ou seja, não foi a primeira insígnia lá, a primeira sigla partidária, ou a mais fácil, ou a mais difícil. Não, procurou alguns valores, até porque a Rosana vive em Santos, e Santos a gente tromba com todo mundo. Sim. Exatamente. É o bom e é o ruim. Então, se você já, como é o caso da Rosana, tem uma experiência, uma vivência, tem credibilidade, você vai procurar manter isso. E é isso que é importante. Quando a pessoa opta por ir para a vida política, independentemente se vai ser candidata agora ou depois, isso não é o mais importante. Mas mostra que a pessoa tem um comprometimento com um determinado foco. Tem que ter coragem. Pois é. Agora, só vou fazer um paralelo, viu, Rosana? No ano passado, eu tive uma experiência de vida que eu tive que enfrentar o medo. Eu pulei de paraquedas. Sim. Esse é um medo que eu ainda não... Esses eu não tenho. Eu já pulei de paraquedas, já voei de asa delta, já fiz vários desses. Então, mas nesse caso do paraquedas, é assim, você chega lá em cima, maravilha, tal, só que é o seguinte, ninguém fica dentro do espaçozinho onde estão os paraquedistas. Vai todo mundo cair, vai pular. Então o medo tem que sumir. E essa história de assim... tem que se jogar. Quando está lá em cima, tudo bem. Imagina, quando está embaixo, que você já sabe que tem que subir, não está nada bem, tem que vencer a coragem. E tem gente que recua. Não, verdade. Ele fez uma comparação, que eu fiz uma crônica sobre isso, né? Tem momentos da vida em que a gente tem que tomar uma decisão, voar ou ficar com os pés firmes no chão. Os dois são arriscados, né? Perfeito. Quem voa também corre risco de não se dar bem nesse voo, ou de ser o último voo, mas quem fica com os pés firmes no chão também vai ficar assim, pensando eternamente que poderia ter voado e poderia ter sentido essa emoção de voar. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que quem está nos assistindo teria a mesma curiosidade, né? O que leva uma jornalista consagrada, com sucesso indiscutível, teve lá, visível as suas realizações, certo? Ser desafiada a ingressar na política, porque você como jornalista, você viu de tudo na política. Sim. E aí, o que te motivou? O que me motivou, assim, do fundo do meu coração, o que me motivou foi porque eu descobri ao longo da minha carreira. Eu sempre fui assim, minha vocação é ser jornalista. Mas por que a minha vocação é ser jornalista? Eu descobri que a minha vocação é ser jornalista porque, na verdade, o que eu amo mesmo é impactar de forma positiva a vida das pessoas. Eu sempre tive isso no meu coração. Então, chegou um momento da minha carreira em que eu já me realizei, em que eu já publiquei 2 livros, em que eu já fiz um programa que percorreu todas as cidades. Eu conheci mais de 30 países, como você falou, mas eu falei, o que eu vou fazer daqui para frente? De que forma eu vou, mais 7, 8 anos antes de eu me aposentar, contar depois essas histórias para os meus filhos, né, que eu tenho 2 filhos, ou eu vou ter um novo desafio, que eu acho que eu tenho essa condição e conquistei a credibilidade das pessoas para isso e tentar impactar ainda mais positivamente a vida das pessoas que estão na minha região. Só foi esse motivo, porque se eu fosse agir com a minha razão, com certeza eu não iria. A política vive um momento muito difícil em que as pessoas falam que a política dá 10 passos para trás. E eu também já fui convidada várias vezes e nunca aceitei. Chegou até os meus 25 anos de carreira para eu falar, não, agora Mas a hora. Eu acho, no geral, né, de vocês, eu acho que agora é o momento. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando num estágio tão deplorável no cenário político que nós não podemos entender que o nosso país é isso. E que todos os políticos são iguais. Exatamente. Não são. Eu não sou, vocês não são.
Como que eu vou me enquadrar nisso? Não me enquadro. A única coisa, o único senão que eu vejo na atual conjuntura, eu acho que a renovação é importante, a renovação com valor, né? Perfeito, é o caso da Rosana e de outros que eu vejo por aí, alguns, né? O grande maior problema é que nós vamos ter que amoldar a nossa ansiedade, a nossa intenção de votar bem e votar, colocar a qualificação lá, nas leis que são direcionadas à questão eleitoral. Porque você ainda vê, eu ouço muitas dessas análises, né, que você vai ter uma renovação que não vai ser aquela que nós esperamos, por conta de que você primeiro vai privilegiar os players dos partidos, né? O tempo reduzido de uma campanha política privilegia também quem já está no poder. O fundo partidário que dá, já destina, vai 2,5 milhões, então, se eu não me engano, para quem já é deputado federal. Quando a gente precisa reformar, a gente se depara com quem decide a reforma. Quem já está lá, né? Então, o que nós precisamos é quebrar esse sistema. E isso é com a mesma luta com que esse sistema foi criado. Sim, então, tem que ir continuando, tem que cabeças novas, que não se curvam diante... Tenham coragem, por algum lado a gente tem que começar. Principalmente, né, a coragem que tem de sobra, não é? Para desbravar toda essa quantidade de programa e os lugares que a gente já viu onde foi, tem coragem mesmo e vai. Né? Mas o que eu queria aqui, nós estamos chegando no final do programa, foi ótimo e eu até já fica aqui no ar o convite de voltar. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Rosane, falasse para o nosso telespectador, para aquele que está nos ouvindo, que amanhã vai poder contar com a sua boa vontade para ver a vida dele transformada. Como é que você pretende fazer isso? Eu acho que as pessoas honestas, as pessoas de bem, as pessoas que acreditam no Brasil, as pessoas que têm essa esperança, a gente não pode perder as esperanças porque nós temos filhos, nós temos netos, nós temos uma geração que vai receber o país das nossas mãos. Então eu não me dou o direito de ser uma pessoa pessimista e de falar que não tem jeito. Não, eu tenho que contribuir da forma que eu posso para que a vida das pessoas mude para melhor. Não estou de acordo com o que está aí também. Tenho muitos senões para fazer para a política atual, mas eu me apresento, porque as pessoas têm que fazer a parte delas, porque só reclamar não adianta mais. Só reclamar e culpar os políticos não vieram de Marte, os políticos vieram do nosso povo, nós os elegemos. Então, se nós não concordamos com o que eles estão fazendo, nós temos que pôr outras pessoas, porque não tem espaço vazio. Em nenhum lugar tem espaço vazio. Se o espaço não é ocupado por pessoas de bem, ele vai ser ocupado por pessoas que não são de bem. É simples assim. Perfeitamente. Rubens Moscatelli. Eu queria primeiro agradecer a Rosana, mas só complementando, não adianta também se esconder no voto nulo e branco. Exatamente. Sim, não. Isso não é coragem. Que aí não resolve nada. E também não adianta, porque quanto mais pessoas votarem nulo, menos votos vão eleger. Olha, eu vou falar uma coisa. Nulo e branco é coisa que me irrita. Me irrita. Se posiciona, pô. É contra ou é a favor. Acabou. Exerça o seu direito sempre. Não deixe para o outro. É isso aí. Olha, gente, eu queria agradecer, Rosana, agradecer Rubens e a você que está em casa, que permite que a gente vá aí para dentro da sua casa, leve informação para você. Muito obrigado por estar conosco, por nos prestigiar. Continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.